Olá pessoal, estamos aqui para dar sequência à nossa série de aulas sobre técnica cirúrgica. Agora vamos falar sobre hemostasia. Para quem não me conhece, eu sou Aguimar Borquion, cirurgião bucomaxilofacial. E esse é o nosso canal Oral Max, onde a gente consegue compartilhar, ter um espaço para discutir casos clínicos, enriquecer e aprender juntos com cirurgia oral e maxilofacial. Bom, a hemostasia, de uma forma didática, ela estaria na terceira fase da técnica cirúrgica. Como falamos anteriormente, passamos por diérese, exérese, agora é a hemostasia, e depois temos a síntese. Embora a hemostasia seja tratada como a terceira posição na etapa, ela pode estar presente em todas as etapas. Logo após a diérese, se pegarmos algum vaso sanguíneo, teremos que usar recursos de hemostasia. Mas de uma forma mais didática, a gente coloca ela em terceiro lugar, né? Seria a terceira em sequência numa técnica cirúrgica. Bom, a hemostasia nada mais é do que uma etapa cirúrgica com manobras para conter o sangramento. Esse sangramento tecidual, que pode ser em tecido mole ou tecido duro, isso envolve compressão, envolve pensamento de vasos, envolve sutura, sutura em massa, aplicação de agentes hemostáticos, medicações também que a gente usa para ajudar na hemostasia. Agora, a hemostasia ela não pode ser encarada apenas como uma manobra cirúrgica. Ela compreende também a fisiologia do organismo, a homeostasia do paciente. E não significa apenas ausência de sangramento. Significa controle do sangramento e não a formação de trombos. Então, é um equilíbrio dinâmico entre coagulação sanguínea e não formação de trombo. Falando então de hemostasia do ponto de vista fisiológico e não cirúrgico, teremos então a ação vascular, ação plaquetária, ação no sistema de coagulação, no sistema fibrinolítico e todo o sistema anticoagulante que compõe a homeostasia do paciente. E todas essas etapas devem funcionar de forma harmônica, com homeostasia, para que a cirurgia transcorra da melhor forma possível. Na verdade, então, os mecanismos da hemostasia envolvem a ação plaquetária, inicialmente, que a gente viu, para gerar uma formação de um coágulo definitivo. E entendemos também que esse coágulo, uma vez formado, ele precisa ser degradado para que a cicatrização tecidual venha a ocorrer e o paciente volte com as condições teciduais pré-existentes ao trauma cirúrgico. Então, essa é a dinâmica da hemostasia, não só em conceitos cirúrgicos, mas também em conceito fisiológico. Bom, pensando em planejamento cirúrgico, claro que a primeira coisa que deve ser realizada é uma adequada anamnese. Em alguns pacientes, será importante solicitar exames complementares, que é o caso de um coagulograma. Por exemplo, o tempo de tromboplastina parcial ativado, ele avalia a via intrínseca da coagulação. E o tempo de protrombina avalia a via extrínseca. E a razão normalizada internacional, INR, é uma forma de avaliar também a via extrínseca, no entanto, sem uma unidade de valor. Então, a combinação desses dois exames, 3 exames na verdade, é fundamental para que você tenha uma adequada avaliação pré-operatória em termos de hemostasia. Claro que, além disso, temos tempo de coagulação, tempo de sangramento, prova do laço, mas, geralmente, esses 3 são os mais indicados. O que acontece, então, é que essa hemorragia ela pode ser tanto trans quanto pós-operatória. Tá? Você pode fazer uma cirurgia no paciente, naquele momento você acertar algum vaso, romper alguma estrutura maior e ter um sangramento mais abundante, ou então o paciente volta com aquele sangramento após algumas horas, ou até o primeiro ou segundo dia, que é o mais comum, né, acontecer. O tratamento, primeira coisa, quando você se depara com uma possível hemorragia, na verdade você já tem que avaliar a presença de uma possível discrasia sanguínea, que, na verdade, isso deve ter sido observado desde a anamnese. Um bom questionário de anamnese já deve te orientar para uma eventual doença a nível de coagulação. Bom, uma vez que você já tem essa ideia se esse paciente tem problema de sangramento ou não, você vai visualizar a origem do sangramento, lavar, aspirar, tentar visualizar de onde está vindo o sangue, qual é o vaso rompido. E se for um tecido mole, tentar pinçar esse vaso, fazer ligadura ou cauterizar esse vaso com bisturi elétrico, que é o ideal. Bom, se for no alvéolo,
tecido ósseo, né, ou, enfim, algum osso que está com a hemorragia, geralmente a gente consegue usar cera para osso. É bem interessante colocar uma cera ali que vai conseguir vedar. O alvéolo, muitas vezes, a gente pode colocar, por exemplo, gelfoam também, além da cera, né, selantes de fibrina. Nós temos vários produtos que podem nos auxiliar para a obtenção de hemostasia. Agora, uma coisa é verdade. Uma vez que você pega o vaso, a primeira manobra a ser realizada é a compressão, seja no tecido mole ou no tecido duro. Então, se você tem um alvéolo sangrando, por exemplo, a primeira manobra é colocar gás e pedir para o paciente morder e ficar ali pelo menos uns 5, 10 minutos e reavaliar depois. Talvez deixe ali mais um pouquinho, uns 15 minutos, e aguarda para reavaliar, tá? Para ver se é necessário usar essas manobras adicionais de hemostasia. Agora, sem sombra de dúvida, a melhor forma de tratamento, na verdade, é a prevenção, né? Para que você não tenha necessidade de realizar uma intervenção, uma urgência, uma emergência hemorrágica. Vamos lá, agora a gente vai dividir sobre coagulopatias hereditárias e adquiridas. O que fazer nesses pacientes? Se o paciente tem coagulopatia hereditária, já no nível de planejamento pré-operatório, a primeira coisa deve ser feita a reposição de fatores de coagulação. A avaliação em conjunto, hematologista e cirurgião, deve ser essencial, né, para que você venha programar o melhor momento junto do hematologista para a reposição desses fatores e para operar o paciente. E é claro que não pode faltar as medidas locais de cirurgia, as medidas locais de hemostasia nesse paciente. Já nos pacientes com coagulopatias adquiridas, esses pacientes geralmente tomam algum anticoagulante. Se for o AS, por exemplo, a orientação, se possível, se o cardiologista, por exemplo, autorizar, suspender 7 dias antes do procedimento. Alguns outros anticoagulantes, em torno de 3 a 5 dias, já são suficientes para que esse procedimento cirúrgico seja realizado sem maiores riscos de hemorragia. E o ideal é que o tempo de protrombina e o NR no pré-operatório imediato seja, por exemplo, o tempo de protrombina maior ou igual a 50% e o NR menor que 1,5. Agora, para ser mais sincero aqui, sem maiores riscos, operar o paciente com pelo menos 70% de capacidade de coagulação. Eu acho que esse seria um número mais seguro, tá? Mas a literatura fala maior que 50%. Bom, aqui segue alguns exemplos, então, que nós temos, né, para poder realizar medidas locais de hemostasia, como cera para osso, gelfoam, o próprio bisturi elétrico, o uso de transamin via oral, que o transamin é uma medicação que é o ácido tranexâmico, ele é um agente antifibrinolítico. O organismo, por si só, uma vez que o trombo se formou, ele vai tentar degradar essa rede de fibrina. E o ácido tranexâmico, ele atua inibindo essa degradação da fibrina. Dessa forma, o coágulo fica mais tempo em posição, e com isso diminui o sangramento. Então, como eu falei, além do transamin, temos várias medidas locais de hemostasia que são imprescindíveis por um planejamento cirúrgico. Aqui é um exemplo de um selante de fibrina sendo utilizado num paciente. Esse paciente em especial, ele tinha doença de Van Willebrand e é uma deficiência do fator, né? E aí, em condições normais, a gente encaminha esse paciente para o hematologista para fazer reposição do fator. Nesse caso aqui, foi programado com um hematologista sem fazer reposição e usar apenas esse selante de fibrina. Foi feita a extração normal, sem maiores traumas, com uma sutura um pouquinho mais oclusiva, como mostra aqui. E o selante de fibrina, na verdade, ele imita a fase final, que é a cascata comum da coagulação. Ele vai ter em 2 seringuinhas com uma ponta que vai misturar a fibrinogênio e trombina na outra seringa. E com a união dessas 2 seringas, né, com a ponta, teremos a formação da fibrina artificial, podemos dizer assim, no interior do alvéolo. Então, nós injetamos isso dentro do alvéolo para fazer uma hemostasia cirúrgica. Então, a gente imita uma coagulação artificial, né? Podemos dizer assim. E aqui a gente mostra para vocês o que seria uma manobra de pinçamento e ligadura de um vaso sanguíneo. Aqui, nesse exemplo, foi um acesso
submandibular para uma cirurgia de trauma, de fratura. A artéria e via facial estavam no caminho da divulsão tecidual e houve a necessidade de pinçamento e ligadura desse vaso. Então, a gente mostra como realizar uma ligadura de vasos sanguíneos como manobra cirúrgica de hemostasia. Muito bem, então segue mais essas dicas, né? Esse conteúdo para vocês, onde conversamos um pouquinho sobre hemostasia. Até a próxima. Se você gostou deste vídeo, dê um like para que possamos realizar mais vídeos como este. Dê seu comentário e fale quais temas de cirurgia você gosta mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso conteúdo.